Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num episódio do nosso podcast Reflexo muito bacana com um assunto que eu sou apaixonada, que é longevidade, saúde, emagrecimento, e eu trouxe um médico muito bacana que eu vou contar como é que eu conheci ele, que foi bem inusitado, que é o Maurício Friedrich. Bem-vindo, Olá, tudo bem, Maurício? doutora Aninha? É um Tudo prazer estar bem? nesse podcast aqui junto com você, com a equipe toda, e vai ser um imenso prazer de falar de um assunto que eu, da mesma forma que nem você, sou apaixonado por esse assunto, então tem muitas informações, tem muita coisa que a gente pode explorar e ir discutindo ao longo do nosso podcast. Bem-vindo a gente que te dá, né, por tu ter aceitado, Maurício, porque a gente tá sempre na correria aí, então foi muito legal que a gente conseguiu fechar esse horário para falar de um assunto que é tão importante, né, Muito. e que tá cada vez mais em alta, as pessoas comentam muito, as pessoas falam muito, entendem pouco, né, falam muito, entendem pouco, então tem muito estudo novo, muita informação nova, né, Exato. trabalhar com longevidade é um desafio, eu imagino, né, Maurício, porque Uhum. é muita coisa, né? Como que surgiu isso na tua vida e por que que tu... Porque tu é anestesista, certo? Isso, exatamente. Então, inicialmente, né, Anne, eu comecei com toda a minha formação como médico anestesiologista, né, mas antes disso, eu, quando criança, eu sempre fui uma criança obesa, né, então, justamente todos esses Eu não percalços, imagino isso, graças a Deus, sério? porque a minha identidade eu nem tenho mais. Então, Parabéns, que obrigado. vitória. E então, em cima disso aí tudo, a gente começa a perceber a questão da importância da alimentação, do esporte, né, de ter justamente essas rotinas. E dentro da parte da anestesiologia, eu sempre comecei fazendo com a minha especialização de base mesmo, meu R4 em cirurgia cardíaca, todo. Daí veio essa questão da pandemia, e em cima disso tudo, eu vi que pacientes que não tinham um estilo de vida saudável, pacientes que estavam metabolicamente descompensado, tanto a parte metabólica quanto a parte hormonal, o impacto que teve isso aí na vida das pessoas, na recuperação e, claro, infelizmente com a questão de óbitos de muitos desses pacientes nesse período que a gente passou. Então foi em cima disso aí que eu acabei desenvolvendo um estudo dentro da nutrologia, da medicina do esporte todo, né, justamente para poder proporcionar uma qualidade de vida, um estilo de vida dentro do que a gente considera nos padrões e tudo, a forma mais saudável possível, claro, de acordo com o tipo de vida de cada um, né, que é uma das coisas que é um dos reflexos mais difíceis que a gente tem hoje em dia, né. Em cima disso, estudando toda essa parte da importância, tudo, eu me deparei muito com a respeito da longevidade. Isso aí está atrelado à questão dos nossos telômeros, né, que são aqueles pequenas partes que a gente tem dentro do nosso DNA que são responsáveis pelo nosso envelhecimento. E, a partir disso, todo o impacto que tem, tanto dos micronutrientes, macronutrientes, suplementação, né, que a gente faz dentro da nutrologia, o impacto que isso aí tem ao longo da vida de uma pessoa. Porque hoje as pessoas estão cada vez ficando mais velhas, a gente está cada vez vivendo mais, mas o mais importante do que isso é a gente viver mais, mas com qualidade e independência, né? Então, já vou dar um spoiler ali Exatamente. falando que para envelhecer bem, para ter uma qualidade de vida, tudo, façam musculação. Tenham músculo. É o único É... exercício Ai, que físico. bom ouvir isso. Eu falo todo dia isso aqui nesse Instagram. Exatamente, porque é Longevidade está relacionada a músculo forte também, com né? certeza, até porque dentro desse processo do envelhecimento, o que, que a gente quer? A gente não quer ficar um idoso frágil, sarcopênico, né, com pouca massa muscular, né, com risco de ter fraturas. Imagina só, né, Anne, uma paciente de 60 anos que não fez uma reposição hormonal adequada, né, é uma paciente que está frágil. A partir do momento, quantos casos você já deve perceber que pacientes que tiveram fraturas de fêmur, né, muito comum em pacientes idosas, né, a chance de ter uma mortalidade, evoluir para óbito é de 60%, né? Agora, daqui um pouco, aquele músculo que estava protegendo um osso muito bem calcificado, olha o que, que a gente poderia ter evitado
com uma simples medida de fazer uma reposição hormonal, de pegar e fazer uma suplementação adequada, para justamente a gente poder viver bem, viver com qualidade, né? Então, são todos esses pontos que em E o cima... contexto, né, Maurício? Claro! Porque muitas pessoas vão em busca da suplementação, da reposição hormonal, sem fazer o dever de casa, né? Sem ter uma Exato! alimentação saudável. Essa é a grande questão hoje que a gente que trabalha com isso vê e se preocupa, né? As pessoas indo em busca. E aí cai lá no conto do vigário, da fórmula milagrosa, Exato! do tratamento, do protocolo milagroso. Não é, né? Não Sabe é. que tudo se interliga, né? Há pouco a gente divulgou o podcast, tu conheceu meu marido, né, Maurício Querido. Gustavo, Pô. ele é educador físico, a gente fez um podcast sobre a importância do músculo, de se fabricar músculos. Isso. Eu tenho o M-Sculpt, que é um tratamento específico para hipertrofia muscular. Excelente. Agora eu estava fazendo um podcast, hoje mesmo a gente fez com a Elisiane, que é sobre reposição hormonal na menopausa e como tudo se interliga de forma linda quando a gente entende esse estilo de vida, né? Exato. Que é isso que eu tento fazer aqui as pessoas que me acompanham entenderem que não é ir lá na clínica fazer um M-Sculpt para ficar magro. É fazer a musculação, dar um plus, ir lá no Maurício fazer uma averiguação total da saúde, né? Como é bonito isso, e que bom que a gente tem médicos que unem tudo hoje, né? Não, que estão com em certeza. busca disso. Né, e eu vejo muito dentro dessa nossa linha da funcional integrativa, né, que não só o benefício todo que nós vamos estar trazendo para as pessoas de uma forma geral, assim também, mas a economia que a gente gera, né, no sistema de saúde. Então, é muito melhor a gente ter meios para justamente prevenir que a gente venha a desenvolver alguma doença mais grave e tudo, totalmente prevenível, né, doenças crônicas preveníveis, né, do que simplesmente pegar e tratar uma doença que foi desencadeada por isso. Hoje, Anne, eu sinceramente, eu não admito simplesmente chegar num consultório, fazer uma avaliação e, porque daí é diabético, é metformina, porque é pressão alta, é enalapril. Não, tu sabe que tudo isso aí surgiu da onde? Surgiu tudo de um estresse oxidativo, de um processo oxidativo que a gente tem dentro das nossas células, que a gente acaba inflamando. Por quê? Inflamando devido a uma alimentação ruim, a uma falta de uma hidratação, falta de musculação, falta de um sono muito reparador, que hoje o sono acaba sendo o nosso pilar angular, seja para emagrecer, seja para musculação, seja para performance cognitiva, para tudo isso. Então, são todas muitas coisas preveníveis, né? Que é a questão da importância. Eu fico muito satisfeito em poder participar desse podcast contigo, porque são coisas que a gente tem que pegar e levar a consciência da população a respeito disso, né? A medicina integrativa é uma coisa que muitas pacientes me perguntam: o que é que aquela médica, aquele médico é integrativo? Isso. Aí eu tenho que explicar: é aquele médico que pensa na tua saúde a longo prazo. Claro. Né? É aquele médico que pensa enquanto tu vai viver e se tu vai viver bem. Porque, na verdade, a gente, como especialista, a gente faz uma parte pequena da medicina, né? Eu vou cuidar da pele da paciente, eu tento trazer essa questão do estilo de vida, mas a nossa especialidade é aquela. Então, eu acho muito interessante, né? Quando tu falou que tu trabalhava com isso, né? Imediatamente eu te falei, né? Ai, Maurício, isso é muito legal, vamos conversar mais. Exato. Porque tem muito pouca gente, assim, levando isso a sério, né? Pensando no bem mesmo do paciente. Então, eu queria que tu desse, assim, uma geral. O que hoje a gente tem de possibilidade? É infinito, eu sei. Tá? Mas vamos lá, eu quero viver bem, meu sono tá legal, eu como bem, me alimento bem, né? O que mais que eu posso pensar, né? Reposição hormonal tá aí para ficar, né? Isso. Mas como que funciona para o homem e para a mulher? Essa é uma opção para todo mundo? Como é que tu pensa isso? Tá. Falando especificamente nessa questão de reposição hormonal, de longevidade, né? Uma das coisas é certa, né, Anne? A gente envelhece, como o meu professor diz, a gente envelhece, a gente fica doente porque os nossos hormônios estão baixos, né? Todo processo que a gente tem do envelhecimento vai depender muito de como é que está a tua regularização, como é que está a tua homeostase
metabólica hormonal. Então, para justamente a gente ter qualidade de vida, estilo de vida, a gente tem que atingir esses parâmetros que a gente tem, que é dentro da normalidade. Então, por exemplo, da mesma forma, a gente fica embaixo, tem que fazer reposição hormonal, o cara já pensa em todos aqueles vieses que tem sobre a reposição hormonal, né, que na mulher vai dar câncer, que no homem vai dar câncer de próstata, aquela coisa, mas a gente tem que pensar por quê? As nossas células, elas acabam se dividindo de uma forma errada, porque alguma matriz que a gente teve prioritariamente acabou se fazendo uma divisão errada devido a uma falta de hormônio, falta de algum nutriente, né? Então, aquela divisão que está indo errada, ela só vai se proliferando e cada vez mais vai ter a questão de formar um tumor e formar um câncer. Então, a gente acaba exato, a gente acaba envelhecendo, a gente acaba ficando doente porque os nossos hormônios estão baixos, né? E quando eu falo é uma reposição para trazer a níveis fisiológicos, e dentro desse padrão de níveis fisiológicos é o que a gente vai ter todos os reais benefícios de ter um controle do estresse oxidativo, né, de fazer com que todas as nossas células fiquem funcionantes, né, prevenção de risco de doenças cardiovasculares, de doenças cerebrovasculares, né, e como eu falo, isso tudo é para a gente ir um padrão. Óbvio que se tu tiver dosagens suprafisiológicas, daí sim tu tem os efeitos colaterais. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa que a gente vai fazer um tratamento com uma tireoide. Se tu vai dosar o teu TSH, vai dosar o teu T3 ali, o anticorpos, e tu vê que tu tem um hipotireoidismo, tu vai repor o hormônio da tireoide. Se ele está muito alto, tu vai ter os efeitos colaterais do excesso de hormônio. Exatamente. Se tu está muito baixo... Assim como o da baixa, né? Assim como o da baixa. Então, essa parte aí é muito importante. E falando que a gente fala muito, né? Eu gosto muito de te escutar, né? A respeito de fazer musculação, né? Ter músculo e tudo mais. O nosso músculo, ele acaba agindo de uma forma como se fosse um próprio órgão, né? Um próprio órgão hormonal, né? Que vai produzir hormônios. Então, porque ele faz toda uma regulação do nosso cortisol, faz uma regulação de inflamação, faz toda uma liberação de testosterona e GH, onde a gente só vai ter os reais benefícios em cima disso. Então, dentro dessa parte de uma reposição, com todos os critérios, né, para quem realmente está precisando para justamente oferecer saúde, aí sim a reposição hormonal é muito bem indicada. Inclusive, eu pego... Ai, que legal ouvir alguém sério sobre isso, parabéns. Exato. Porque assim, né, Maurício, não adianta, a gente tem aí o grupo dos apavorados que acham que é um horror, e a gente tem o grupo do pessoal da bomba lá, que acha que tem que tomar um monte de hormônio e faz a moda louca, Exato. Né? Então eu sempre falo, ali... Até isso é uma pergunta para ti. Dentro do variável do normal, vamos pensar no testosterona lá para o homem, tá? Isso. Vamos focar no homem, porque eu sei que tu trabalha muito assim. Então lá tá dentro da normalidade. Aquilo ali é uma média, né? Isso. Aquilo ali... vamos lá, tem paciente que precisa de um pouquinho mais para ter o sintoma da melhoria, né? Porque também assusta às vezes. O paciente faz a reposição, sobe um pouquinho, eu já vejo os meus pacientes ficam assustados. Mas já tá... Não, mas é que eu acho que, né, isso me corrige se eu estiver errada. Muita clínica também vai responder, né? Muito. Sobre a dose, eu digo, né? Exatamente. Porque às vezes Exato, Anny. Muito bem colocado. É bem isso aí. Cada paciente é único. Não adianta. A gente tem esse padrão de uma média, realmente, que ela é muito variável, né? Então, por exemplo, vamos fazer com uma variação ali de 400 a 800, 1000. Então, tu tem uma grande faixa que a gente tem os reais benefícios, né? O problema todo é que se tu está muito abaixo ou se está supra elevado, né? Então, a gente tem esse padrão assim, mas que a gente tem que ver muito pela clínica do paciente, pela queixa, atendo tanto homem quanto mulher, mas muita mulher, por exemplo, que é muito uma indicação por uma baixa de libido, né? Hoje, mulheres, desde a partir dos 30 anos de idade, justamente por uma questão tanto uma anticoncepcional oral, que é uma bomba para o nosso organismo. Há um tempão, 20 anos tomando. Imagina, né, que foi lá, teve a primeira menstruação, o ginecologista foi lá e tá, né, anticoncepcional, talvez no início, mas depois, tem tantos outros métodos
tão melhores quanto, né? Então, isso aí tudo acaba influenciando. Então, é bem nessa parte que a gente tem que fazer para justamente ter os melhores benefícios e o paciente pegar e ter mais mulheres com baixa libido a partir dos 30 anos, muitas mulheres independentes que estão trabalhando, é um estresse, né? Tem essa queda da testosterona, né? Então, é uma necessidade dela fazer. Cada vez mais a gente está vendo mulheres, assim, entrando na menopausa cada vez mais precoces. Tudo por causa da questão do estilo de vida, todo, né? Mas uma chamada eu acho muito importante deixar claro. Hormônio não é para quem quer, hormônio é para quem merece, né? Então, isso aí é muito bom deixar claro, porque a quantidade, a necessidade, o paciente que está acima do peso, ela vai ter que fazer um emagrecimento antes da gente fazer uma reposição, né? Porque não adianta, Claro. hormônios elas vão agir de uma melhor forma, um paciente mais compensado, uma paciente que tem um equilíbrio metabólico, para daí depois fazer um equilíbrio hormonal. Né? Então, são todas essas nuances, por isso que não adianta, que nem falou, né, Anny, ali no começo, protocolo para não sei o quê, protocolo para tal coisa. Não é. Né? E, Maurício, tu atende muitos pacientes, eles vão te procurar com sintomas de andropausa, porque eu vejo que isso ainda é um tabu, né, para quem tá assistindo a gente. A menopausa todo mundo sabe o que é, porque a mulher passa e todo mundo sabe. Mas o homem também tem uma baixa hormonal, né, que ocorre ali perto dos 45, 50 anos, tem uma baixa importante na produção do testosterona com sintomas, né? Isso. Então, ganho de massa gorda, aquela dificuldade, assim como na mulher, aquela dificuldade de emagrecer, até um pouco de feminilização do corpo, diminuição da libido, né? Os homens já estão nessa fase de procurar tratamento para isso ou ainda... Muito. Ai, que bom, porque isso se fala muito pouco, né, Maurício? Mas é uma das coisas que realmente acaba impactando, porque acaba atendendo muito mais essa questão que nem falou da menopausa na mulher, obviamente, porque mulher, querendo ou não, se cuida muito mais do que o homem, né? A mulher vai mais atrás, tem mais esse cuidado. Mas já o homem, ele começa a perceber, por exemplo, que está treinando e não está tendo resultados, né? Que está naquela questão do trabalho, chega em casa cansado, né? A questão da disposição, da libido muito baixa, diminuído, já não é o mesmo padrão que era antes. Uma das coisas que é fato, que eu observo muito aqui na clínica quando atendo os homens, por exemplo, falta de direção matinal, né? Falta de direção matinal é praticamente quase patognomônico de uma queda dos níveis de testosterona. Então, o homem, normalmente a gente, quando acorda, tem uma ereção matinal, às vezes chega a partir dos 30 anos, tudo, tu já não começa a ter esse padrão. E daí, o que houve? Tu vai lá, tu vai dosar, o paciente está inflamado, está com deficiência de vitamina D, e a testosterona lá nos pés. E daí sim tem todos os outros comemorativos, né? Que daí é o treino que não rende, né? Então, vão ver pela clínica e as dosagens e realmente isso aí configura. E repor. E fazer a reposição. Eu ia te perguntar, tu tocou já, mas é que eu acho fundamental falar sobre isso, que é a vitamina D, né? Todo mundo faz reposição de vitamina D, todo mundo toma aleatoriamente, tem intoxicação de vitamina D, as pessoas não sabem, mas vitaminas intoxicam e dão doenças também. Isso. E tem gente que toma aí uma vida inteira, né? Mas o que a gente sabe sobre essa reposição da vitamina D? Por que ela é legal? Quando que ela é legal? Perfeito. Né? Como é que tu lida com essa reposição na tua clínica? Exatamente. Assim, olha, hoje em dia eu nem falo mais como uma vitamina D. Tá para ser mudado agora no final do ano que vem, no início do ano que vem, desculpa, a nomenclatura para a vitamina D deixar de ser usada em vitamina D, mas ser o comemorativo de uma nomenclatura do hormônio D. Por quê? Porque a vitamina D, o hormônio D, ele é responsável por mais de 300 reações enzimáticas dentro do nosso organismo, né? E como ele tem esse pleomorfismo de atingir tanto o sistema imunológico, sistema cardiovascular, sistema ósseo, tudo, então é justamente que a gente fala ele como um hormônio, porque ele tem esse benefício de realmente fazer as necessidades. E hoje em dia, quando a gente vai pensar nas dosagens, e o pessoal fala em torno de 20, 30, tu vê que isso aí já não é mais o suficiente, porque tem um processo de industrialização,
a gente está cada vez mais dentro de trabalho, né, pouca exposição à luz, né, a gente tem um ambiente que, com as luzes de fora, acaba sendo consumida a nossa vitamina D e realmente acaba atrelando todos os problemas de saúde. Então, hoje, por exemplo, o que é dentro da funcional integrativa, até mesmo para pacientes que vão fazer uma cirurgia plástica, o que é o ideal? O ideal, vitamina D tem que bater os 50 miligramas, entende? Então, vitamina D de 50 é o que é o ideal para a gente ter todo o nosso equilíbrio, para atingir a homeostase que a gente quer, que a gente objetiva, né? E outra, vitamina D acima de 60, 65, mais ou menos, ele já é um fator de proteção para câncer de mama, né? Então, tu vê que essas dosagens, hoje em dia, essa questão laboratorial... Mais altas. Exato, tu já vê que isso aí há mais de anos é o limite que a gente tem por exames laboratoriais, tu vê que isso aí acaba mudando. Por quê? O nosso estilo de vida está mudando, esses parâmetros também estão, assim, tem que modificar, entende? Então, é muito racional essa reposição. Eu prefiro, naturalmente, assim, dentro da clínica, por uma questão mais de biodisponibilidade do medicamento, já trazendo a parte da anestesia, né, que a gente trabalha muito a farmacologia, a farmacodinâmica, cinética e tudo, a questão da maneira de fazer a vitamina D injetável, intramuscular, porque eu sei o quanto que de vitamina D eu estou oferecendo, a periodicidade e que eu ter um controle mais adequado. Por quê? Uma dose de vitamina D via oral, por exemplo, que tu vai tomar, tu só daquilo ali só vai ter, por exemplo, 20 a 30% de absorção no teu intestino, né? Por quê? Tu tem um grau de uma desbiose intestinal, todo aquele medicamento via oral talvez não está surgindo o efeito que precisaria, não é totalmente bem absorvido. Agora, na maneira intramuscular, por exemplo, eu sei a quantidade, 300 mil ou 400 mil unidades, eu sei o quanto que eu estou te oferecendo, né? Para justamente a gente ter esse controle bem eficaz, no caso, né? E é mais rápido também, né? Eu percebo o paciente repondo vitamina D um tempão e sobe muito pouco, justamente por conta dessa subjetividade, dessa individualidade, né? De absorção de cada um. Exato. E o médico não tem como prever, né? Não tem como prever. Perfeito. Isso, né? Eu quero tocar num assunto contigo, que é o que trouxe a gente até aqui, Ótimo. né? Bom, eu sempre falo, né? Os pacientes que foram lá na clínica no último mês já sabem, mas eu passei por uma cirurgia, né? Precisava já fazer com o querido Dr. Fabrício Bervian, meu amigo, teu amigo também, né? Excelente. Que eu sei, maravilhoso. E eu fui parar no centro de oxigenoterapia, né, hiperbárica do Maurício, por conta de uma dificuldade de cicatrização na região do seio, né, e o Fabrício foi, assim, sensacional, porque ele foi muito rápido, né, ele disse, Anne, faça agora e venha, que a gente vai começar. E eu fiquei primeiro, já te falei isso, mas vou repetir, impressionada com o atendimento na tua clínica, né? O Maurício foi pessoalmente no sábado à noite, acho que era quase 9 da manhã, para fazer a sessão, me ajudar. Então, me sinto, assim, muito feliz, agradecida por isso. Capaz. E pela organização também. E eu fiquei impressionada com os resultados desse método, né? Da oxigenoterapia hiperbárica, que são câmeras mas eu gostaria que tu explicasse o que é e tá junto. Eu já li muito sobre o assunto, estudei para conversar contigo sobre isso, porque eu era praticamente leiga nesse assunto, né, da oxigenoterapia. Fui estudar, sei que está relacionado à longevidade também, mas eu queria que tu explicasse o que é e por que eu tô tão impressionada com esse assunto. Eu tô encantada. Coisa boa, coisa boa. E sem falar, né, a paciente que faz toda uma diferença para nós. A gente fica muito feliz e quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não tem horário, não tem dia, né, a gente está sempre à disposição aí, verdade. Né? E então, a oxigenoterapia hiperbárica surgiu justamente dentro desse interim, dentro da questão da nutrologia, da medicina do esporte e da longevidade, né? Eu me deparei lá, justamente quando estava fazendo minha formação lá em São Paulo, com a respeito da oxigenoterapia hiperbárica. E eu, como médico anestesista dentro da cirurgia plástica, eu via essa necessidade de um processo de uma cicatrização mais otimizada, de uma recuperação mais rápida, né, dos pacientes que estavam sendo submetidos a um procedimento cirúrgico, né? E dentro disso aí foi o que eu me deparei com a oxigenoterapia hiperbárica. A oxigenoterapia hiperbárica é onde o paciente vai ficar respirando oxigênio
puro, a 100%, submetido dentro de uma pressão. O paciente entra dentro de uma câmara totalmente transparente, né? Vai assistir o Netflix, né? E tudo, né? Assistir. Exato. E ele fica dentro de uma câmara pressurizada, respirando oxigênio a 100%. Então, esse oxigênio 100% submetido a essa pressão, de acordo com o tratamento, cada um tem um tratamento individualizado, que nem o mesmo tratamento que foi contigo, né, Anny, é totalmente diferente de um outro paciente, uma outra necessidade, Sim. né? Por isso dessa individualização, porque a mesma demanda que tu precisava é totalmente diferente da demanda de um outro paciente, né? Então isso aí também a gente evita contaminação cruzada. Por isso dessa questão da individualização das nossas câmeras serem toda monoplace, né, onde é uma pessoa individual, traz todos esses benefícios, entende? E realmente tu tem. Então, submetido o paciente a essa pressão de 100% de oxigênio, tudo, ali a gente acelera esse processo de cicatrização. Por quê? Ele vai fazer com que aquela região que está um pouquinho de sofrimento todo, né, vá com que chegue mais sangue, com mais pressão, né, com mais oxigênio, levando mais nutrientes para aquela região e, consequentemente, melhorando a perfusão daquela região que está com um pouquinho de sofrimento, que não está chegando aquela molécula de aquela gotinha de sangue lá para nutrir aquele tecido. Então, através disso aí, a gente consegue fazer toda uma nutrição celular para isso aí. E, consequentemente, também tem os outros benefícios dentro do processo de cicatrização. Diminuir o processo inflamatório, né? Diminuir o risco de ter alguma contaminação, porque um ambiente 100% de oxigênio, as bactérias e tal, elas realmente não são adeptas nessa região. Então, tu já tem um mecanismo de proteção contra a infecção. Tu faz um estímulo a novos vasos, a neoangiogênese, né? Então, mais tecido está sendo formado, mais vasos estão sendo formados para nutrir cada vez mais aqueles tecidos e, consequentemente, aquele tecido que estava com um pouquinho de sofrimento, ele poder melhorar. E hoje, né, Anny, não só pensando num paciente que teve uma lesãozinha de pele, ficou um pouquinho na dúvida, assim, mas a gente vê o quanto que ele acelera a recuperação desses pacientes quando são submetidos a esse tipo de procedimento. Então, tu diminui o edema do paciente, pacientes que têm feito hoje muita tecnologia de retração, então tu acelera, diminui o processo inflamatório, tu gera mais retração, porque o oxigênio também faz um estímulo ao colágeno, né? Por isso a tua cicatrização excelente, né? Então tu vê que tu tem todo um estímulo controlado ali a respeito do colágeno, tu diminui a inflamação, né? Alguns pacientes às vezes podem estar sendo submetidos a esse tipo de tecnologia, pode vir acabar desenvolvendo um seroma, né? Então isso aí também ajuda a combater ao seroma, tirar aquele líquido que está ali por causa das tecnologias que podem vir a acontecer. Então, não, é incrível, né? E sem falar que melhora a questão da biogênese mitocondrial, ou seja, faz com que as tuas células... Eu ia te perguntar, eu vi uma postagem tua sobre isso. Exato. Eu queria que tu explicasse isso. Então, o que acontece? Dentro da oxigenoterapia hiperbárica, a gente também tem todo esse potencial da biogênese mitocondrial. O que é a biogênese mitocondrial? É quando a gente faz com que as nossas mitocôndrias elas funcionem a 100% e até promove um estímulo à formação de novas mitocôndrias. Para quem não conhece, mitocôndria, ela é uma organela que a gente tem dentro de uma célula, que ela é responsável por todo um ciclo respiratório da nossa célula e, consequentemente, geração de energia. Todo ser humano, ele é feito de energia. Então, todo um processo que a gente tem de saúde, tudo acaba envolvendo a questão da biogênese mitocondrial. Então, quando a gente consegue fazer com que tenha um estímulo à biogênese mitocondrial, fazer com que vai ter mais energia, mais disposição, as tuas células vão ter mais qualidade, vai combater o estresse oxidativo, tudo. Então, o fato de a gente ter mais mitocôndrias dentro do nosso organismo é o que nos vai garantir qualidade de vida, longevidade e tudo. Tanto é que dentro disso aí já tem grandes estudos, principalmente em Israel, que é um grande centro de longevidade e de hiperbárica, né, que comprovaram que a hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica, de acordo com os tratamentos que eles estão realizando lá, é capaz de prolongar os nossos telômeros. Telômeros são aqueles encurtamentos que a gente tem dentro das nossas células que faz com que a gente envelheça. Então, a oxigenoterapia hiperbárica foi o único tratamento comprovado que começou a fazer uma reversão
da questão dos nossos telômeros. Então, tu começou a ter um processo de rejuvenescimento. Então, a oxigenoterapia hiperbárica, através da biogênese mitocondrial, a gente consegue promover mais longevidade também. Então, tu vê que eu falo, dentro da medicina integrativa ou funcional, a gente tem esses vários campos que acaba atingindo, né, para justamente a gente ter a melhor qualidade de vida e tudo. Então, a oxigenoterapia hiperbárica também ela promove, e hoje tem protocolos bem específicos com suplementação, tudo que a gente utiliza, além mesmo da oxigenoterapia hiperbárica, fazendo realização de sessões e tudo. Hoje em dia também a questão da oxigenoterapia hiperbárica para recuperação de atletas que sofreram uma lesão muscular, né? Então, tu acelera toda a recuperação desses atletas, até mesmo dentro dos procedimentos da dermatologia, né, Anne? Pacientes que fazem os lasers, laser de CO2, né? Eles acabam fazendo um processo de um edema, de uma hiperemia na região. Então, além de tu estar fornecendo um tratamento complementar ao que tu fez primeiramente, tu vai fazer com que o paciente tenha menos vermelhidão, menos edema, uma recuperação mais precoce. Porque, claro, obviamente todo mundo quer fazer um tratamento e voltar ao trabalho o quanto antes, né? Mais rápido possível, né? Exatamente. E dentro desse processo aí a gente vê o quanto a gente consegue otimizar a recuperação desses pacientes quando são submetidos à oxigenoterapia hiperbárica. Então, e além de falar também da disposição da energia, porque tu vai gerar mais mitocôndrias, o paciente vai ter mais disposição, mais energia, né? E assim tudo sucessivamente. Então, realmente é um campo muito grande. Hoje, outro assunto que a gente está muito forte aqui, junto com outros colegas, dentro da medicina da regenerativa, né? Muitos traumatas estão fazendo a questão do PRQ, lá do plasma rico em plaquetas, né? Onde a gente tem grande células tronco. Então, para pacientes que têm problemas de artrose, dor crônica, né? A questão da oxigenoterapia hiperbárica, ele entra dentro desse campo para justamente o paciente que vai receber esse tipo de célula, ele tenha um campo fértil para poder receber a célula e assim germinar de uma forma muito mais eficaz e comprovadamente que tem uns resultados mais efetivos. Então, dentro da medicina da regenerativa, a oxigenoterapia hiperbárica é fundamental para fazer todo esse processo também. Então, é um campo que tem várias aplicabilidades. Nossa, mil possibilidades, muito, né? Muito, Eu fui muito. pesquisar sobre isso e também no teu Instagram tem muita informação da clínica também, que é... Fala OS ou OS? OS, o nome da clínica. Isso, OS hiperbárica. A OS hiperbárica, o Instagram é maravilhoso, tem muita informação, tem os estudos científicos, então é legal pra gente que não entende a fundo do assunto, né? Isso. Mas eu conheci por conta do pós-operatório, né? Que eu imagino que é a maioria dos pacientes. É a maioria. Depois eu vi tudo isso que tu tá falando, né? Que ajudou pacientes pós-Covid na recuperação pulmonar e das sequelas, Parkinson e Alzheimer. Imagino que pela regeneração neurológica exato, também. Pacientes com psoríase, eu achei sensacional, né? Isso. Estudos mostrando melhora em psoríase crônica, né? Muito. E o que me chamou a atenção, até eu fui olhar depois dessas informações, dentro da medicina regenerativa, tem isso já fora do Brasil, muitas pessoas fazem rotineiramente a hiperbárica para melhorar a saúde, sem ter doença. Isso. Inclusive a Cameron Diaz. Eu vi essa notícia. Eu disse, nossa, olha, a Jennifer Aniston faz isso, ela tá maravilhosa, né? Certamente não é exatamente isso. É um combo né, um combinado de coisas que a gente faz por melhorias na saúde, né? Mas que interessante. Tomara que um dia a gente chegue numa fase, né, que as pessoas busquem esse tipo de tratamento como rotineiros para viver mais, né? Isso, assim, exato. Pensando lá na frente, né? Isso, e uma das coisas que o pessoal até então só... O que eles pensam? Eles pensam como se fosse, a questão da hiperbárica é por uma complicação. Não é só complicação. Longe disso, tem muitos outros benefícios. Qual é a tua paciente, Anne, que chega
do exterior para fazer um procedimento contigo, já tem passagem comprada para voltar para o exterior, ela quer recuperar rápida. Então, tu começa a acelerar o processo da cicatrização dela, né? Faz o estímulo do colágeno, diminui o edema todo. Então, que nem eu vejo, é todo um processo de uma aceleração, tu tá utilizando todo o tempo, né, do paciente, evitando, principalmente, que tenha uma complicação, né? E o tempo entre o paciente fazer o procedimento é muito importante também. Então, fez uma cirurgia, no máximo, dentro de 24 horas, o paciente realizando uma sessão, né, ele já vai ter todos os reais benefícios. Então, esse tempo também é muito tênue. Uma das coisas que a gente falou da questão da síndrome pós-Covid, hoje a gente tem a síndrome long Covid, que é a questão do pacientes estão tendo sequelas devido ao Covid, ou sequelas pulmonares, né? Hoje a gente tem uma recuperação em torno de 20 a 30% nas áreas que foram afetadas do Covid na área do pulmão. Então, a gente já está tendo esse processo de uma regeneração através disso. Então, teve complicações? Claro, tem, mas tu vê que tem todos os outros benefícios que a gente pode fornecer através da oxigenoterapia hiperbárica. Então, é uma das coisas que a gente tenta desmistificar. Hoje mesmo, a gente já está organizando para um atleta de triatlo que vai fazer a maratona em Nova York, né? Então, ele já está se preparando, porque tu começa a preparar o paciente, tu vai fazer uma biogênese mitocondrial, tu vai fornecer mais substrato energético para o paciente, para justamente, além de aumentar a performance física dele, a recuperação depois da corrida, a mesma coisa. Agora, isso aí para um atleta, agora tu imagina uma paciente que vai fazer uma cirurgia, tu otimiza o tratamento dela antes, faz a cirurgia, tu otimiza depois, é outro pós-operatório, sem dúvida nenhuma. Nossa, então, não é só a complicação, nem nada, né? A gente tem todos esses outros benefícios que nem falou, por justamente a gente querer proporcionar um estilo de vida melhor, ter uma qualidade de vida, né? Disposição, energia, né? Então, tu tem muitos outros benefícios. Maravilha, eu achei muito, muito bacana, assim, a resposta rápida, né? Falo para todo mundo agora, né? Minhas pacientes, conhecidas que vão fazer alguma cirurgia, porque eu até comentei com o Fabrício também, isso. Mas, esse tratamento deveria ser para toda paciente, assim, um pouquinho mais de idade, para todo mundo, mas vamos lá, vamos pensar em começar de alguma forma. Cirurgias grandes, cirurgias combinadas, né? Exato. Paciente com alguma dificuldade de cicatrização já fazer antes, porque realmente, assim, a gente vê a diferença muito rápida, né? No meu caso, resolveu o meu problema após 3 sessões, né? Isso. Então, muito rápido. É nítido, depois da primeira a gente já vê mesmo, né? É bem surpreendente. E uma coisa interessante, quando eu conto sobre o tratamento, as pessoas dizem, mas como é que é? Tem que ficar... Eu digo, não, tu entra de roupa normal, é um tratamento de dentro para fora, é uma oxigenação, né? Isso. Tu respira aquele oxigênio e ele faz todas as tuas células funcionarem melhor, numa frequência mais alta, né? Então é um tratamento de dentro para fora. Muito bacana, Maurício, muito bacana mesmo tu trazer isso para cá. E tu tem um centro que é o maior do estado, né? Ali dentro o teu centro de oxigenoterapia. Isso, aqui dentro da nossa clínica aqui de oxigenoterapia hiperbárica, a OS, né? Nós temos disponibilidade sempre 5 câmeras, todas monoplace, né, de última geração, assim, onde o paciente tem um espaço adequado, né, tem um conforto, né, tem todo os cuidados e tudo de uma individualização do tratamento, né. Então, são todas umas ofertas que a gente fornece aqui dentro de Porto Alegre para o grande estado todo, para justamente ter os resultados que a gente almeja e o que a gente consegue proporcionar. Então, dentro disso aí, tu começa, que nem eu falo, a gente trabalha, a gente ama trabalha com o que a gente ama, assim, a gente só vê os resultados, os benefícios, não é um nem é o outro, claro, que tudo depende de tu ter um alinhamento muito bom com os teus colaboradores dentro da clínica, né, então, realmente, esses foram colaboradores selecionados a dedo, né, ótima. Porque a gente sempre quer trazer o máximo de atendimento personalizado para cada pessoa, né? Porque o paciente já está daqui um pouco num estado um pouquinho debilitado, né? Já está com um pouquinho de dor, já está com um certo receio, né? Então a gente também tem que entender essas nuances dos pacientes, né? Das pessoas, tudo com que buscam, né? Então dentro disso aí a gente realmente, eu e junto com a equipe de gestão, a gente conseguiu
proporcionar tudo isso aí aqui na capital gaúcha. Então, eu fico muito feliz, fico muito satisfeito de tu ver uma coisa que nasceu assim, sabe? E realmente Eu imagino. era uma demanda que realmente estava em falta aqui, né? Então, agora, por isso Uhum. que fiz um investimento tão pesado assim, justamente para poder atender a grande população que a gente quer. Mas é muito bom, muito gratificante ver toda essa Que evolução bacana. também. Nossa, parabéns mesmo. Ah, obrigado. Eu me senti muito à vontade, muito bem atendida e vendo como tu foi um médico humano naquele momento também me trouxe interesse em saber mais sobre o teu trabalho, né? E Sim. tu trabalhando com longevidade, que é um assunto, vamos lá, ultra comercial, né? Aquela coisa é legal ver uma pessoa, né, com Uhum. uma humanidade, uma visão do paciente assim tão delicada, tão, sabe, atenciosa, lidando com isso também, né? É Então, verdade. parabéns. Eu Uhum. ficaria falando sobre todos esses assuntos muito Meu tempo, Deus, eu vou ter mas o que ir para nosso Caxias, pode. eu vou ter que ir para Caxias para isso aí ficar 1 hora. Vamos fazer um pessoal Vamos aqui fazer. e aí a gente vai ter muito assunto, com certeza. Muito. Maurício, eu queria te agradecer, assim, de verdade, tua disponibilidade, né? Trazer todo esse conhecimento, os pacientes gostam de ouvir, é importante a gente falar sobre isso, né? A Muito. gente difundir essas informações sobre coisas novas que estão vindo, mas trazendo um fundo de verdade, seriedade, né? Falando o que Exato. realmente é bacana, né? Uhum. E eu me sinto muito feliz mesmo de poder ter compartilhado essa conversa contigo, porque eu sinto a gente pensa muito parecido no que diz respeito Muito. a integrar coisas, né? Não é uma nem Uhum. duas, é um conjunto de coisas que mudam o estilo de vida e mudam a tua vida para sempre, né? Muito, muito mesmo. Eu fico muito agradecido, Anny, aí pela oportunidade aí. É uma pessoa que a gente se conheceu na parte da anestesia, se conhecemos depois ali na hiperbárica e ver toda a evolução. Então, são casos que nem o teu, que faz com que eu acorde todos os dias motivado, trabalhar mais, estudar mais, né, para poder É isso oferecer aí. tudo isso aí para as pessoas e realmente disseminar todas essas informações através de um trabalho sério, de artigos, estou sempre estudando, sempre procurando coisas novas para agregar, né, para a saúde das pessoas, então eu fico muito gratificante pela oportunidade de poder proporcionar isso aí, mais conhecimento, tudo. Qualquer dúvida, pergunta, o pessoal tem aí o meu Instagram, tanto o meu aqui pessoal quanto da clínica, A então gente eu vai fico, botar aqui também os dois. isso, eu fico inteiramente à disposição aí de qualquer dúvida, as oportunidades de subir a Caxias, vai ser o maior prazer. Venha. Então tá, Maurício, querido, Ótimo, obrigada, um bom trabalho por aí. Logo obrigado, nos vemos em breve. ótimo. Agradeço todo mundo que assistiu a gente até aqui, até o próximo episódio.